Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou gravar mais um vídeo aqui para vocês e vou fazer a correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem do livro da página 38, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício 3 da página 38. Ele deu alguns números pra gente e na letra A ele pergunta: qual desses números é menor do que zero? Então, número menor do que zero são os números negativos. Então, se a gente observar, o único número aqui menor do que zero é o menos 4. Não é isso? Agora ele fala: qual corresponde a 0,4? Muito bem. Então, 3 a gente sabe que não é. Raiz de 64 é igual a 8, a gente sabe que não é. O menos 4 não é. Aqui eu tenho um número misto, mas ele vale 3 inteiros mais 1/4. Aqui, então, não tem como, porque aqui eu tenho 0,4, não é? Aqui também eu tenho 4 inteiros, aqui é 0. Raiz de 18 não é exato, mas eu sei também que é um número maior do que 0,4. E π é um número racional que vale aproximadamente 3,14. Sobrou esse 2/5 aqui. Será que 2/5 equivale a 0,4? Como que eu verifico isso? 2/5 para transformar em número decimal, eu tenho que fazer 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não dá. Então, eu coloco 0, aumenta um 0 aqui. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, o número que corresponde a 0,4, tá aqui, 0,4, é 2/5, ok? A letra C fala: qual é irracional e fica entre 3 e 4? O que é um número irracional, gente? Um número irracional é um número decimal infinito, que não tem fim, não é mesmo? Desses números que estão aqui, eu vou ter o π. O π, ele é um número irracional que vale aproximadamente 3,14, mas na verdade ele é um número que vai ter infinitos números decimais aqui, mas ele fica entre o 3 e o 4. Então, o número irracional que fica entre 3 e 4 é o número π. Letra D. Qual é racional e fica entre 3 e 5? Lembrando, os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração, não é mesmo? Lembrando outra coisa, dízima. Tá vendo que aqui eu tenho um tracinho? Isso daqui é a mesma coisa que 4,777. Infinito. É infinito. Mas por que que aqui não é número irracional? Porque é infinito periódico. Repete o 7. E toda vez que eu tenho um número dessa forma, eu consigo escrever ele da forma de fração. Então, ele é um número racional, não é um número irracional. Então, o número racional que fica entre 4 e 5
vai ser o 4,7777, que é o que esse tracinho aqui representa. Então, mais uma vez, quando a gente tem dízima periódica, a gente está falando de número racional, ok? Então, a resposta aqui vai ser o 4,7777, tracinho em cima. Qual é irracional e maior do que 4? Então, os números irracionais são os números que são decimais infinitos e não periódicos. Não tem um período que se repete, não é isso? E todos os números que são raízes não exatas, se trata de números irracionais. Então, aqui eu vou ter o quê? Raiz de 18 como sendo um número irracional, porque raiz de 18 não é exata. Mas eu sei que raiz de 18 fica entre quais números inteiros? Vamos pensar, antes do 18, eu vou ter raiz de 16, que é 4. Depois do 18, eu vou ter raiz de 25, que é 5. Então, raiz de 18 está entre o 4 e o 5. É um número irracional maior do que 4. Raiz de 18. Ok? Letra F. Qual é o maior de todos? Qual é o maior de todos? Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem número negativo, aqui a gente tem 3 inteiros e mais um pouquinho e mais uma fração. Esse aqui a gente já sabe que é 0,4. Esse aqui, 4,77. Raiz de 18 está entre 4 e 5. Pi, aproximadamente 3,14. E o raiz de 64? Quanto que é raiz de 64? 8. Não é 8? Então, se raiz de 64 é 8, entre todos esses números, o maior deles é raiz de 64. E a letra G está perguntando quais são números reais. A resposta é todos. Todos esses números são números reais. Tanto os números racionais como os números irracionais fazem parte dos números reais, ok? Então, a resposta na letra G, todos. Vamos continuar agora o exercício número 6. O exercício número 6 pede para analisar as igualdades. Então, vamos analisar as igualdades. 3 elevado a 2/3 é igual a raiz cúbica de 9. Tá certo essa informação? Vamos verificar? Lembra como que eu coloco isso daqui em raiz? O numerador vira o índice da raiz. O denominador vira o índice da raiz. Foi isso que eu falei? Se eu falei errado, me desculpa. O denominador vira o índice da raiz. E o numerador fica como expoente. Não é isso? Então, 3 elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao quadrado. E quanto que é raiz cúbica? 3 ao quadrado é a mesma coisa que
3 vezes 3, 9. Então, tá certa a minha igualdade? Está certa. Essa primeira igualdade é verdadeira. Ok? Olha a segunda igualdade. 5 elevado a menos meio. Então, aqui eu tenho que lembrar uma coisa importante. Expoente negativo, eu tenho que inverter. 1 sobre 5 elevado a meio. Então, por que que eu inverti? Por causa do negativo. Primeiro passo. Segundo passo. Esse 5 que está elevado a meio, 5 elevado a meio, na forma de raiz, o denominador vira índice. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 1. 5 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 5. Mais uma coisa importante para lembrar. Racionalização de denominador. Se eu tenho raiz no denominador, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5, para eu tirar a raiz do denominador. Racionalização de denominadores. Então, eu vou ter raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Quanto que é raiz de 25? Não é 5? Então, fica raiz de 5 sobre 5. É o que está escrito aqui, não é mesmo? Então, mais uma que é verdadeira também. Ok? Essa daqui é aquela situação que tá aparecendo da dízima periódica. Tem o tracinho lá em cima, é porque repete o 222. Como que eu transformo 0,2222 em uma fração? Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 9. Se isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 9, então eu vou ter 4 elevado a 2 sobre 9. Quanto que é 2 sobre 4 elevado a 2 sobre 9? Raiz, o denominador vira o índice da raiz, e o 4 fica elevado a 2. Então, eu vou ter raiz de índice 9, 4 ao quadrado é 16. É o que está escrito aqui. Mais uma vez, verdadeira. Ok? A última igualdade fala menos 25 elevado a meio. Elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada, porque o 2zinho do denominador fica aqui no índice. Raiz quadrada é de quanto? Menos 25. E agora, gente, existe raiz quadrada de número negativo? Não existe dentro dos números reais. Então, é errado falar que é menos 5. Essa igualdade aqui não é verdadeira. Essa igualdade aqui é falsa, porque esse resultado aqui não existe nos números reais, em R, ok? A questão 7 agora. A questão 7 pede
em cada item. Compare o resultado das operações usando os sinais de maior, menor ou igual. Então, vamos lá. Quanto que é raiz de 16 mais 9? Quanto que é 16 mais 9? 25, não é? 16 mais 9, 25. Quanto que é raiz de 25? Não é 5? E aqui, raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3. 4 mais 3, 7. Aqui, quanto que deu? 5. Não foi? 5 e 7. Então, aqui o 5, ele é menor do que o 7. Porque quando a gente tem soma de raiz, a gente não pode somar o que tá lá dentro. Vocês viram aqui que o resultado é diferente, não é isso? A letra B, eu vou ter 10 menos 1 sobre 3. 10 menos 1, 9 terços. 10 terços menos 1. Aí, aqui, eu vou fazer 10 terços menos. Aqui não tem nada como se tivesse 1. Coloco 3 aqui. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 1 é a mesma coisa que 3 terços. 10 terços menos 3 terços igual a 7 terços. Vamos comparar 9 terços com 7 terços. 9 terços é maior que 7 terços. Então, aqui é maior, ok? Letra C agora. Quando a gente tem multiplicação de raízes, a gente pode multiplicar quem tá dentro da raiz. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma igualdade. Olha só. Raiz de 4 vezes 25. É a mesma coisa que raiz. Quanto que é 4 vezes 25? 100. Raiz de 100 é igual a 10. E aqui, quanto que é raiz de 4? 2. Quanto que é raiz de 25? 5. 2 vezes 5, 10. Então, veja bem que aqui na letra C, eu tenho uma igualdade. Raiz de 4 vezes 25 é igual a raiz de 4 vezes raiz de 25, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.